Bom, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula. A gente já discutiu várias coisas, sobre ensaios de laboratório e propriedades dos solos. E agora a gente vai falar um pouco sobre classificações geotécnicas dos solos. Lembrando que essa aula seria síncrona, mas por conta da reunião dos discentes com a coordenação e prolongamento dessa reunião, eu tive que gravá-la. Então vamos discutir alguns aspectos sobre classificações geotécnicas de solos. Bom, para que a gente chegue à classificação geotécnica dos solos, é necessário que a gente passe por algumas fases. Só relembrando, né? O primeiro passo é a amostragem desses materiais. Nas aulas anteriores, nós vimos um pouco sobre a questão de amostragem de material deformado, material indeformado, e para quais características se indicam cada amostragem. E, posteriormente, falamos um pouco sobre as propriedades dos solos e também os ensaios de laboratórios, nas quais obtém-se propriedades como índices físicos, granulometria e os limites de consistência, que são os limites de Attenberg. Mas para os sistemas de classificação, de fato, a gente vai trabalhar especificamente com as propriedades relacionadas à granulometria e à consistência. Feito isso, chegamos aos sistemas de classificação. São diversos os sistemas de classificação de solos. Um dos principais é o SUCS, que é o Sistema Unificado de Classificação de Solos. O Sistema de Classificação de Solos da ESTO, HRB, que está mais voltada para a utilização desses solos, desses materiais terrosos, como camadas de pavimentação para construção de estradas. E ainda tem o MCT, que também está relacionado à pavimentação, porém de solos tropicais. Entretanto, para a classificação MCT, nós não balizaremos somente em parâmetros como granulometria e consistência. A gente também vai se basear em alguns aspectos como compactação desses solos e também a expansão desses solos quando submersos. Então, por conta disso, nessa aula a gente vai focar somente no sistema unificado e no sistema HRB da ESTO. Bom, então, inicialmente a gente vai falar do SUCS, que é o Sistema Unificado, Sistema Unificado de Classificação. Esse sistema ele foi criado pelo Exército Americano e ele vai se basear nos seguintes parâmetros iniciais. A base para a classificação é a análise granulométrica. Então, a gente vai pegar, Então, a gente tem ali, como a gente viu na aula de propriedades, uma faixa de diâmetros dos sedimentos, que varia de pedregulho, areia e silt e argila, que são os grãos finos. Mas qual vai ser o diâmetro balizador? Como a gente vai separar os solos em relação ao seu comportamento? Bom, o nosso limiar é a peneira 200, que tem abertura 0,075 milímetros. Então, dessa forma, a partir desse limiar, a gente vai analisar a porcentagem de passantes na peneira 200, tá? E posteriormente, para a gente subdividir, caso haja uma maior porcentagem retida na peneira de 200, a gente vai utilizar a peneira 4, que tem aí a abertura de 4,75 milímetros, para dividir a areia dos pedregulhos. Então, o nosso primeiro passo, tendo identificado essas duas peneiras, a 200 e a 4, 200 de abertura 0,075 e a peneira 4 de 4,75 milímetros, a gente vai olhar a porcentagem. Se ficam retidos mais de 50% na peneira, se ficam retidos mais de 50% na peneira 200, ou seja, abertura 0,75 milímetros, que representa o quê? Nosso limite de areia, a gente vai considerar o solo como um solo grosso.
Caso, né, passe pela peneira 200 mais de 50% do material, né, significa dizer que mais de 50% do material tem um diâmetro inferior a 0,75. Então, dessa forma, a gente vai classificar os solos como solos finos. Então, esse é o nosso primeiro parâmetro: solos finos e solos grossos. Se mais de 50% do material ficou retido na peneira 200, solos grossos. Se mais de 50% passou na peneira 200, solos finos, né? E quando a gente analisa, né, os solos, quando a análise vai ser, né, a classificação vai se balizar para os solos grossos, a gente vai utilizar também aqueles dois parâmetros, né, de granulometria que a gente consegue obter através da granulometria, que é o coeficiente de uniformidade e o coeficiente de curvatura. E quando a gente pensa na análise dos solos finos, a gente vai trabalhar com os limites de consistência, ou seja, aqueles que vão falar um pouco sobre plasticidade. Limite de liquidez e o índice de plasticidade. Ok? Bom, né? Mas agora como que de fato vai ser feita essa classificação? Né? Aqui a gente tem solos grossos, solos finos e nossa tabelinha, né? Que já representa, essa nossa tabela já está mostrando os parâmetros de classificação. Né? Aqui, na porção superior, nós temos os solos grossos, né? Mais de 50% retido na 200, e na parte inferior a gente tem os solos finos, mais de 50% de grãos passando na 200. Quando a gente analisa os solos grossos, percebam, né? Solos grossos a gente vai analisar qual outra peneira além da 200? A peneira 4, de abertura 4,75. Então, se a gente tem mais de 50% retidos na peneira 200, né? A gente vai ter solos que vão ser caracterizados como pedregulhos sem finos e pedregulhos com finos. Caso mais de 50% do material retido na peneira 200, né, também fique retido na peneira 4, aí nós teremos areias sem finos e areias com finos. E como vai funcionar a nomenclatura desses solos, né? Sempre que a gente estiver pensando nos solos, nos pedregulhos, né, sem ou com finos, a gente vai pensar na primeira letra como G, tá? G que vem do inglês de gravel, né? Gravel. Ok? Beleza. E agora, quando a gente pensa aqui nos pedregulhos sem finos, a gente tem os GW, o GP. O GW, né, é o G de gravel e o W de bem graduado, de well. E no caso do GP, a gente está falando do G de gravel e P de por mesmo, né, de pobre. Então, mas nesse caso vai ser bem solos, né, mal graduados, beleza? Quando a gente começa a pensar nesses pedregulhos que têm finos, né, nos pedregulhos que têm finos, que serão geralmente o quê? Né, materiais com algum teor de argila ou algum teor de silt. Então a gente já tem o GM ou o GC. GM, o G de gravel, né, e M de mó, que eu não sei de que língua vem, mas mó significa silt. E aqui, no caso do CG, do GC, né, a gente tem o G de gravel e o C de clay. Então, um GM representa pedregulhos mais siltosos e um GC representa pedregulhos argilosos, né, mais argilosos. Bom, então essa nessa primeira porção aqui. Caso a gente, né, note que o nosso solo não será classificado como pedregulhos e sim areias, vai ser a mesma questão, né? A primeira letra aqui na simbologia, na sigla, vai ser o S de sand. Então, SW, sand de areia, W de bem graduada. S de sand e P de pó, né? De
mal graduado. SM, né, são areias com silts e SC, areias com argila. S de sand e C de clay. Ok, né? Então, quando a gente agora analisa, né, de repente, a maior parte dos sedimentos passaram pela peneira 200. Então, a gente tem aqui um grupo que serão os silts e os finos, né, com um limite de liquidez menor ou igual a 50, e aqueles silts e argilas com um limite de liquidez maior que 50. Quando a gente pensa nos com limite de liquidez menor ou igual a 50, a gente pode dividir aí em ml, cl e ol, né? A gente tem o M, né, que é Mo, que é o silt, e o L de low, de baixa compressibilidade. Então aqui a gente tem silts de baixa compressibilidade. Quando a gente pensa aqui em CL, a gente está falando de argilas também com baixa compressibilidade. C de clay e L de low, né? E o OL a gente está falando de materiais de solos orgânicos, né? Orgânicos de baixa compressibilidade, OL. Porém, quando a gente analisa esses silts e argilas com limite de liquidez superior a 50, a gente já tem outra característica: MH, CH ou OH. M de Mo, C de clay, né? Mo, lembrando que Mo é silt, né? C de clay e O de orgânico mesmo. E o H, né? A segunda letra do nome, significa high, né? De alta compressibilidade. E por fim aqui, PT são as turfas e aqueles solos que são altamente orgânicos. Ok? Aqui, né? Agora voltando aos solos grossos, essa outra parte da tabela nos ajuda ao quê? Nos ajuda a definir, né? Quais são a definir aí se um pedregulho ele vai ser, né? Se ele vai ter ou não finos. Então, se a gente pensa naqueles pedregulhos sem finos, a gente ainda está considerando a possibilidade de até 5% de finos, né? E quando a gente pensa naqueles pedregulhos com finos, a gente está pensando nos pedregulhos que têm mais de 12% de finos no sistema. E quando a gente pensa em areias sem finos, o parâmetro é o mesmo, admite-se até 5% de finos, e areia com finos, né, uma porcentagem superior a 12%. E ainda, para a gente conseguir continuar, né, na nossa classificação, a gente também vai olhar esses parâmetros de granulometria, coeficiente de uniformidade e coeficiente de curvatura, né? Para que um solo se enquadre, né, num pedregulho bem graduado ou pedregulhos arenosos, a gente precisa que mais de 50% da amostra seja retida na peneira 200, e desse material retido, de 50% fique retido na peneira 4, e que o material, né, apresente até 5% de finos, e que o coeficiente de curvatura de uniformidade seja superior a 1, e o coeficiente de curvatura esteja entre 1 e 3. Ok? Quando a gente pensa naqueles solos, né, com finos, seja os pedregulhos ou as areias, para nos ajudar na diferenciação se eles vão ter contribuição de silt ou contribuição de argilas, nós vamos analisar o gráfico a gente vai analisar o gráfico de plasticidade, né, que é o gráfico de casa grande, né, para que ele seja considerado com contribuição de silt, o IP tem que ser superior a 4, ou então ele tem que situar
né, abaixo da linha A, e para a gente considerá-lo com contribuição de argila, a gente tem que ter um IP maior que 4 ou acima da linha A. E o mesmo, né? Seja silt, seja para os pedregulhos, sejam para as areias. Ok? Nesse, né? E aí, quando a gente pensa aqui no gráfico de plasticidade de casa grande, esta é a linha A, né? E esse gráfico ele é construído a partir de quais eixos? Do índice de plasticidade e do limite de liquidez. Né? Geralmente são os dois parâmetros de consistência que são solicitados para a classificação. Né? Então, se ele está abaixo da linha A, nós temos silt. Se ele está acima da linha A, nós temos argila. Ok? Bom, né? E quando a gente analisa, e quando para a gente analisar, né, para a gente classificar os solos finos como ML, CL, OL, nós voltaremos a usar o gráfico de plasticidade de casa grande, ok? E quando a gente pensa naqueles solos altamente orgânicos, para a gente, eles nem merecem muito ser classificados, justamente porque eles, para começar, né, eles têm características muito inerentes a eles, que refere-se a cor e odor. Só que solos altamente orgânicos são solos altamente compressíveis. Então, do ponto de vista de obras de engenharia, obras de geotecnia, esses solos eles devem ser removidos. Né? Ninguém constrói em cima de solos altamente orgânicos. A gente tem que saber que eles são altamente orgânicos. Mas do ponto de vista de ter uma classificação geotécnica para tentar prever comportamentos para que obras sejam executadas sobre eles, isso não existe. Né? A importância do sistema de classificação, sobretudo o sistema unificado, né? Por que eu preciso saber se um solo é GW, se um solo é ML? Justamente por conta da inferência de comportamentos geotécnicos, né? Da previsão desses comportamentos geotécnicos. E uma outra coisa que é importante também é que eu melhore as minhas referências, porque eu acho que vocês não devem nem saber quem que é esse sujeito que está aqui, né? Mas é o Walter Mercado. Enfim, eu acho que eu vou fazer um workshop de atualização. Bom, aqui, né, a gente tem uma tabela que prevê alguns comportamentos dos solos, né? Quando a gente pensa, num solo que é um GW, né, que é um pedregulho bem graduado, né, basicamente um pedregulho sem finos, eu tenho uma boa, né, uma excelente trabalhabilidade com o material, né? Ele vai ser permeável quando compactado, né? Ele também vai ter uma alta, né, resistência aí quando compactada, quando esse material for compactado e saturado, né? A compressibilidade, quando esse material tiver compactado e saturado, vai ser desprezível, então que é muito importante, né? Olha esse material, o peso específico seco dele, olha né, como é elevado esse peso específico. E também características de drenagem, ele é bem, né, ele vai ter essas características excelentes justamente porque os pedregulhos acabam sendo, e sem finos acabam sendo, né, os com maior permeabilidade. Entretanto, vocês acham que nós temos só esses símbolos, né? Na realidade, não. A gente tem casos especiais e nomenclaturas especiais. Olha o que eu falei sobre as referências, né? Bom, e esses casos particulares, eles estão relacionados né, a classificação por meio de símbolos duplos e também a classificação de alguns solos orgânicos. E a questão é uma pergunta importante, né? Como funciona a classificação para os solos orgânicos e com duplo símbolo? Então, isso é uma pergunta que eu quero
que vocês respondam e vai estar lá no Classroom, tá? Vai estar lá no Classroom um Google Docs para que vocês preencham, né? Como funciona a classificação para os solos orgânicos e com duplo símbolo. Aí na semana que vem, na aula síncrona, a gente discute um pouco esses parâmetros. Bom, enfim, chegamos à classificação da Ashton, né? Então aqui a gente tem a nossa tabela granulométrica e nossa peneira 200, 0,075 milímetros. E o nosso parâmetro é 35%. Serão considerados solos finos aqueles em que eu tenho mais de 35% do material passando pela peneira 200 e serão considerados solos granulares quando a gente tiver mais de 35% do material retido na peneira 200, ok? E obviamente que a gente também vai trabalhar, né, quando analisarmos os solos granulares, essa situação, com a análise de duas outras peneiras. A peneira 40, que tem abertura de 0,42 milímetros, e a peneira 10, de abertura de 2 milímetros, tá? E aqui são só algumas observações que para o grupo A2 a gente vai usar os valores de consistência LL e IP para separar solos siltosos e argilosos e quando se trata da classificação de solos finos, vamos usar os mesmos parâmetros para separar solos siltosos de solos argilosos. Então aqui nós temos a nossa tabela, né? Os solos A1 até A2, que vai consistir, né, de A1A até A27, nós temos solos granulares, ou seja, no máximo, né, 35% passando na peneira 200, ou seja, né, E quando a gente pensa agora nos solos A4 até A76, nós temos solos siltosos e argilosos, ou seja, solos firmes, com mais de 35% passando na peneira 200, né? Quando eu citei a questão da análise das peneiras 10 e 40, elas são parâmetros, né, parâmetros para a nossa classificação. Então, aqui a gente tem os solos A1, que pode ser classificado como A1A e A1B, eles são solos, né, com fragmentos de pedra, né, pedregulhos e areia, são solos mais grosseiros. Tanto que no solo A1A a gente tem, né, uma porcentagem uma porcentagem de material retido na peneira 10, né? Que eu tenho o quê? 2 milímetros. 2 milímetros nós já temos, a gente já começa a ter, né? Grânulos, acima de 2 milímetros, né? Grânulos, enfim, e outros tipos de cascalhos. Então aqui nós temos, esses solos eles vão, eu tenho, nesse caso do A1A, a gente pode ter no máximo 50% passando na peneira de 10, máximo de 30% passando na peneira de 40 e no máximo 15% passando na peneira de 200. Né? Quando a gente vê o A3 aqui, né? A gente tem o máximo, né, o máximo de 50 no A1B, o máximo de 50 passando, só que quando a gente analisa o A3, a gente tem o mínimo de 51% passando na peneira 40. Né? O A3, particularmente, o grupo A3, basicamente a gente fala de areias finas e que não vai haver nenhum tipo de material fino, né? Ou seja, não vai ter comportamento plástico. Entretanto, né, admite-se a possibilidade de nos solos A1 ter alguma coisa de material fino, né? Justamente porque admite-se um máximo de 6 de índice de plasticidade para esses materiais finos.
né? E do ponto de vista de previsibilidade, né, e qualidade para o comportamento de camada como pavimento como camada de pavimento, os solos granulares eles terão uma melhor classificação, né, de excelente a bom. Compensação, aqueles solos siltosos e argilosos eles serão regulares a pobre, ou seja, serão menos indicados. Né? Quando a gente pensa, sobretudo aqui no solo, na classificação dos solos siltosos e argilosos, a gente já começa a trabalhar, tá vendo, com passante mínimo de 36% na peneira 200. E se a gente está passando, e aqui no máximo, então aqui eu já tenho muito nesse solo granular A2, a gente já tem muita contribuição de fino, né? Que são pedregulhos e areias siltosas e argilosas. Então, dessa maneira, a gente vai ter que se atentar ao limite de liquidez e índice de plasticidade. E aqui também, né? Então, são solos, esses materiais, eles podem ser classificados no grupo A1 como fragmentos de rocha, pedregulho e areia, o A3 como areia fina, o A2 pedregulho e areias siltosas e argilosas, o A4 e A5 solos siltosos, o A7 e o A6 e o A7 como solos argilosos, né? E obviamente que podem ser classificados como A8 aqueles solos que são altamente orgânicos. Né? E só para completar a classificação da Eston, né, a gente vai ter que calcular um chamado índice de grupo, que é o IG, né? E ele vai ser dado por essa fórmula. IG é igual a porcentagem de passante de 200, né? Tem todos esses elementos, limite de liquidez, porcentagem do passante na peneira 200 e o IP, né? E é válido lembrar que esse segundo termo na equação para o cálculo do IG é somente para os grupos A26 e A27, ok? O restante a gente vai utilizar só isso. Mas é importante pensar no seguinte e responder uma pergunta. E novamente eu falo da referência. Bom, o IG ele não vai ser, ele não vai, né? Ele não vai ser negativo, ele também não vai ser indeterminado. A gente vai considerar o IG com o mínimo de 0 e o máximo de 20. E o que isso significa? Quanto menor o IG, mais indicado, quanto menor o IG, mais indicado, né, como camada de pavimentação. Então, um solo com IG 0 é um solo muito bom. Já com uma boa indicação para pavimentação. Já um IG igual a 20, ele já é muito pouco indicado para ser utilizado como camada de pavimentação, né? Mas para que a gente atenda a esse range de 0 a 20, né? Esse grupo aqui, né, P200 menos 35, a gente vai considerar uma variante, né, um range de 75% a 35%. Ou seja, se for menor que 35, a gente vai considerar 35. Se for maior que 75, a gente vai considerar 75. Esse outro termo, vamos variar entre 60% e 40%. Se for menor que 40, usaremos 40. Se for maior que 60, usaremos 60. P200 menos 15, a mesma coisa, variando de 55 a 15. Menor que 15, considera-se 15. Maior que 55, considera-se 55. E quando a gente chega no termo IP menos 10, nós temos o IP variando de 30 a 10. Se o IP for inferior a 10, considera-se 10. Se o IP for superior a 30, considera-se 30. Então, dessa forma, né, a classificação ESTO completa, né, vai ser da seguinte maneira.
A classificação que a gente determinou, supondo A2, seguido de do IG que acabou de ser calculado entre parênteses. Eu vou supor que, né? 1. Então, essa é a classificação geral da ESTO. A classificação obtida pela tabela e, entre parênteses, a classificação obtida pela tabela e, entre parênteses, o IG, que foi calculado através desses parâmetros. Não vou esmiuçar muito aqui, mas é só uma comparação, né? Que são solos classificados de acordo com de acordo com o sistema de classificação unificado, né? GW, GP, enfim. E aqui, né? A correlação com possibilidades, né? De comparação com solos classificados com o sistema ESTO. Então, geralmente, solos pedregulhosos, sem finos e bem graduados, eles talvez, né, seja mais provável que eles sejam classificados como A1A, né, e possivelmente, possível, mas improvável que seja por eles, né, e assim a gente consegue fazer essa tentativa de correlação. E talvez, dessa maneira, consegue-se, né, até mesmo balizar um pouco e analisar os seus resultados, né? E aqui era o contrário, a classificação HRB da ESTO, com as possibilidades, se é mais provável, se é possível, mais improvável, fazendo uma correlação dos solos classificados pela ESTO e quais são as possíveis correlações com solos com classificações obtidas pelo sistema de classificação unificada. Depois vocês pausam e deem uma analisada. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Bom, gente. Bom, eu vou deixar... Tchau, Tinky Winky. Tchau. Eu vou deixar um link para vocês de um vídeo com a elaboração, com a resolução de um exercício, né? Um solo que vai ser classificado pelos sistemas unificado e o sistema HRB.